episódio de Reis desta terça-feira, você verá que Ainoã, a esposa de Saul, ficará muito irritada com ele. Tudo isso porque a pessoa que já vem passando um mau bocado na mão do marido, agora terá que lidar com o sumiço de Isbosete, pois o garoto, que há vários dias se encontra trancado em um quarto com princípio de depressão, ele resolve agora sumir, causando assim uma fúria muito grande em sua mãe, que vai com tudo para cima de Saul, dizendo que a culpa é toda dele. Você verá também que já a Ainoã, mas a outra, a esposa de Davi, ela fica chocada com palavras ditas pelo marido. Como vimos, eles têm tido várias discussões por causa de Mical, pois a garota ciumenta agora ainda terá a lidar com a sua nova esposa. Pois bem, pessoal, Davi casará-se mais uma vez, desta vez com Abigail. Você vai entender quando eu te explicar agora, mas para isso veremos então, se você quiser acompanhar comigo, 1 Samuel, no seu capítulo 25, do verso 38 em diante, que nos diz assim as Escrituras Sagradas: passados cerca de 10 dias, o Senhor o feriu e ele morreu. Pois bem, pessoal, Deus irá ferir e matar Nabal, o maldoso Nabal, que é o atual marido de Abigail. Continuando então, o versículo 39 diz que quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: louvado seja o Senhor, que vingou o insulto que recebi de Nabal e me impediu de fazer o mal. O Senhor retribuiu a Nabal o castigo por seu pecado. Então Davi enviou mensageiros a Abigail para pedir que se tornasse sua esposa. Então, pessoal, nesse momento chega a notícia, após ele ter recebido ali os presentes, tudo de Abigail, e voltado para casa e perdoado o marido dela e toda a sua família, não fazendo mal a eles. Ela volta e encontra o marido embriagado naquela situação, e passam-se 10 dias e ele morre. E aí Davi então fica sabendo e rapidamente manda os mensageiros ir lá e convidar Abigail para que torne sua esposa. Continuando então, quando os mensageiros chegaram ao Carmelo, disseram a Abigail: Davi mandou buscá-la para que se case com ele. Ela então, nesse momento, se curva com o rosto em terra e responde: eu, sua serva, ficarei contente em me casar com Davi e, como uma serva, lavar os pés de seus servos. Então, sem demora, Abigail monta em um jumento e leva consigo 5 moças que a servem. Ela volta com os mensageiros em direção a Davi e assim se torna esposa dele. Então, pessoal, veremos, provavelmente nesse episódio, mais um casamento do próximo rei de Israel. Antes de continuar, quero te pedir algumas coisas bem rapidinho. Assista um resumo no Capricho. Analise e deixe sua opinião. Se possível, interaja. Mas se gostares, faça-o chegar a mais pessoas. E se pretendes acompanhar o canal, faça o mais importante. Pois então, pessoal, continuando, acredite se quiser, Saul não irá desistir, apesar de todas essas palavras, e retornar, mas ele mais uma vez sairá à caça de Davi. Enquanto Davi espera por Mical, que ainda se encontra em poder de Paltiel, isso é a sua primeira esposa, ele segue agora casado com Ainoã e Abigail. Para entendermos melhor os próximos acontecimentos, vamos ler agora 1 Samuel, no seu capítulo 26,
que nos diz assim as Escrituras Sagradas. Alguns homens de Zif foram até Saul em Gibeá para lhe dizer: Davi está escondido na colina de Aquilá, em frente ao deserto de Jesimon. Então Saul escolheu 3.000 homens dos seus melhores soldados de Israel e saiu para perseguir Davi no deserto de Zif. Olha só, pessoal, novamente Saul recebe a notícia sobre o paradeiro de Davi e vai novamente atrás dele. Já o versículo 3 nos diz que Saul acampa à beira da estrada, isso ao lado da colina de Aquilá, onde está Davi, isso junto ao deserto de Jesimon. Quando Davi fica sabendo ali que Saul está novamente atrás dele no deserto, o que ele faz? Ele envia espiões para confirmar se a notícia é verdadeira e se realmente Saul havia chegado. Já no versículo 5, então, nos diz que Davi ele vai ao acampamento de Saul para ver o que se passa lá. Claro que tudo isso discretamente, né? E quando isso acontece, ele chegando no local, ele chega lá e encontram Saul, Abner e também os demais soldados ali, todos em círculos, acredito eu que em volta do rei Saul, todos dormindo, inclusive Saul. Nesse momento, então, ao ver a cena, Davi chama os seus homens e meio ali que no pé do ouvido diz: quem se oferece para ir até lá comigo? Davi pergunta ao Itiita Aimeleque, pergunta a Abissai, filho de Zeruia, e também o irmão de Abissai, Joabe. Então Abissai diz: eu irei com o Senhor. Nesse momento, então, Davi e Abissai eles entram no acampamento de Saul, estando já à noite, né, com eles dormindo, e com a lança de Saul fincada perto da cabeça dele. Já Abner e os soldados também dormem à sua volta, como eu falei. Nesse momento, então, Abissai diz para Davi: Davi, certamente desta vez Deus entregou ele em suas mãos. Agora deixe-me cravá-lo na terra com um só golpe de lança. Não precisarei de outro. Então, pessoal, mais uma vez Abissai se irrita ali, digamos que pelos seus olhos carnais, né? E quer de qualquer forma matar Saul, dizendo que mais uma vez não poderá perder essa grande oportunidade. Mas porém Davi, como é um homem segundo o coração de Deus, tem uma visão diferente e diz para ele: não mate. Ninguém será considerado inocente se atacar o ungido do Senhor. Sabiamente, mais uma vez, ele impede Abissai de cometer tal erro. E ele segue ainda dizendo: que o Senhor me livre de matar o homem que ele ungiu, porque certamente o Senhor mesmo ferirá Saul algum dia, ou ele morrerá de velhice, ou quem sabe na batalha, disse Davi. Mas vamos pegar a lança e o jarro de água que estão aí perto da cabeça dele e vamos levar conosco. Então, pessoal, mais uma vez ele tem Saul em suas mãos, não mata por temer ao Senhor, mas tem uma atitude que mais uma vez surpreenderá o rei Saul. Davi e Abissai, eles pegam ali então o jarro de água e também a lança, né? Que é uma ferramenta muito importante para a luta, e levam com eles. Isso tudo acontece sem que qualquer um deles percebam, porque afinal foi o próprio Deus quem pôs um sono profundo neles. Então segue, então Davi pega a lança e o jarro de água que estava perto da cabeça de Saul e sai dali junto com seu soldado Abissai. Nesse momento, então, o que eles fazem? Ele sobe a coluna e passa do outro lado, até chegar a uma distância mais ou menos segura, né? Nesse momento, então, chega o ápice do episódio. Davi, então, grita para os soldados e para Abner: acorde, Abner! Acorde!
Nesse momento, então, Abner acorda desesperado, assustado, e pergunta de volta: quem é você? Quem está aí? Como ousa acordar o rei aos gritos? Quem é você? Aí Davi, porém, responde do outro lado: Abner, você é um grande homem, não é mesmo? Quem em todo Israel pode se comparar a você, não é mesmo? Por que então não protegeu seu senhor, o rei? Ora, quando alguém chegou tão perto de você e chegou perto dele e poderia ter matado, e você não protegeu. Isso não é nada bom, Abner. Tão certo como vive o Senhor, você e seus homens merecem morrer, pois não protegeram seu rei ungido do Senhor. Olhe em sua volta, onde estão a lança e o jarro de água do rei, que estavam exatamente perto da cabeça dele. Então eles olham e ficam pasmos, que mais uma vez Davi conseguiu chegar tão perto, e também admiram a atitude dele de não matar Saul. Nesse momento, então, Saul ele reconhece a voz de Davi e diz: é você, meu filho Davi? Davi responde: sim, meu senhor, o rei. Por que meu senhor me persegue? Por que persegues teu servo? O que eu fiz? Qual é o meu crime, Saul? Agora, porém, peço que o rei ouça seu servo. Se o Senhor incitou o rei contra mim, então que ele aceite minha oferta. Mas, se isso tudo não passa de um plano de homens, que o Senhor os amaldiçoe, pois eles me expulsaram de meu lar, de modo que não posso mais viver entre o meu povo, o povo do Senhor, e disseram: vá servir outros deuses. Devo eu morrer em terra estrangeira, longe da presença do Senhor? Porque o rei de Israel sai à procura de uma pulga? Porque me persegue como a perdiz nos montes? Nesse momento, então, Saul, mais uma vez, ele meio que reconhece, e diz: pequei. Davi, volta para casa, meu filho, e não procurarei mais lhe fazer mal, pois hoje você considerou minha vida preciosa. Eu tenho sido insensato contigo e cometido erros muito graves. E após Saul dizer essas palavras, fica um silêncio profundo entre eles. Nesse momento, então, Davi se manifesta e diz: aqui está sua lança, ó rei. Mande um dos seus servos aí vir buscá-la. O Senhor recompensa quem age com justiça e lealdade, e eu me recusei a matar o rei, mesmo quando o Senhor o entregou em minhas mãos, pois é o ungido do Senhor. Agora, que o Senhor considere minha vida preciosa, como hoje considerei preciosa a vida do rei, que ele me livre de todos os meus sofrimentos. Nesse momento, então, Saul responde a Davi: seja abençoado, Davi, meu filho. Você realizará muitos feitos heróicos e certamente será bem-sucedido. Nesse momento, então, Davi vai embora e Saul volta mais uma vez para casa. Pessoal, nós veremos que Davi, então, dando sequência já no capítulo 27, Davi vai pensar bem e vai falar o seguinte: o que Saul certamente não desistirá, não confia, O melhor que eu tenho a fazer é fugir para a terra dos filisteus. E é isso que ele vai fazer. Ele vai pegar seus homens e vai lá para a terra dos filisteus. Mas isso é assunto do próximo episódio. Então, amanhã falaremos sobre isso. Se você ficou aqui até agora, é porque gostou do resumo, não é mesmo? Então, antes de ir embora, se possível for, além de deixar o seu joinha, deixe também um comentário. Me diz aí que estado do Brasil, ou quem sabe do exterior, você me acompanha.
Ficarei muito feliz em ler o seu comentário. E claro, se você ainda não se inscreveu no canal, queira se inscrever. Ative também o sino de notificações para que quando eu postar um novo vídeo aqui no canal, o YouTube te avisará. Assim você ficará por dentro de tudo que acontece nas novelas e séries bíblicas. Meu muito obrigado, até o próximo vídeo.